Vamos lá? Já iniciou. Vamos lá. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse encontro, por mais essa reunião em seu santo nome. Que possamos, Senhor, todos nós aqui, sair melhor do que estávamos agora no início. Que possa essa reunião render para todos bons frutos e que possamos cada dia mais nos preparar para encarar a vida com seus ensinamentos, sabendo escolher o certo e o errado. Pedimos, Senhor, por todos nós aqui do grupo, os que estão presentes, os que não estão, os que virão, os que não vão vir, que o Senhor abençoe a todos. Abençoe também, Senhor, os nossos amigos desencarnados que participam conosco desse estudo, e possam todos eles nos ajudar, nos intuir para melhor entender o texto. Pedimos também que abençoe aqueles que estão somente também junto conosco aprendendo. Enfim, Senhor, pedimos suas bênçãos para todos. Queremos pedir não só por nós, Senhor, não só pelo nosso grupo, mas por todos aqueles que sofrem neste momento. Aqueles que passam por diversos problemas. Temos aí a Covid, ora vai, ora não vai. Que possamos todos nós, principalmente os que estão doentes, se melhorar, se curar, se sentir melhores. Aqueles outros também que estão com outras doenças físicas, mentais, eles possam também receber todo o apoio de você e dos médicos do espaço. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Acho que é só nós dois hoje, viu, Elisa? Então, vamos embora. Só nós dois. Se é assim, é assim. Hoje nós estamos aonde? Nós paramos no 12. Mas você queria começar lendo A o página, negócio né? do... Não, cada gravação, né? Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, capítulo 13, desculpem, tá? Item 12. 12, né? É. O senhor Roberto está tentando entrar, coitado, não está conseguindo, né? Bom, então, e capítulo 13, item 12. Só que nós vamos ler uma página. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Elisa. Boa noite. Boa noite. Uma página de aquecimento desse livro, tá? Não vamos comentar nada, só ler e meditar um pouco sobre a história que nós vamos ouvir, né? Onde isso nos afeta, onde isso, né, nos chama a atenção, onde nós nos colocamos nela. Ok? Então, nós vamos ler uma lição do livro Espírito da Verdade, psicografia de Franciscano Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos André Luiz, Emmanuel e André Luiz. A lição é História de um Pão, é a número 81, tá? Ela é de André Luiz e se refere ao capítulo 13, item 15. Vamos lá? Vamos. Só tem uma coisa, Fran, aqui no meu está escrito assim, quando Barçabás, é Barçabás ou é Barrabás? Barçabás, foi um rei daquela época, tá? Tá, não, estou perguntando porque às vezes essas Uhum. digitações têm erros, né? Não, é Barçabás. Tá. Filho de alguém, mas vai. Tá. Quando Barçabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou Debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe
os adornos. Viu ele então paixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias, sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E por que na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra? Tentou o interesse efetivo dos companheiros outros da infância. Todavia, entre eles encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malcrescência e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou. Por fim, a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por um tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a seguir, e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançar a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante, deslumbrado, chorou, impulsivo, ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, a pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojastes nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. E apontando-lhe a canhada estrela que brilhava à feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança. E essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste, um dia por amor, e livrar-te-ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas, em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando o enxó em pesado zenho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade, como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz. Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido o ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistava Barsabás nas leis eternas
o prêmio de renascer para remediar-se. Irmão X. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Jorge. Boa noite, prima. Qual é a página, por favor? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, Evangelho, família. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12. Bom, a historinha foi aí para aquecer, né? Para mostrar para a gente que tudo que a gente faz com o coração, né? Está anotado em algum lugar, né? E esse aí teve a sorte, né? De ganhar esse pequeno gesto da misericórdia do Pai, concedeu a ele uma reencarnação. Né? Um cara que fez muita coisa ruim, conforme fala aí, né? Era um tirano, cruel. Bom, vamos lá, Elisa? Espera só um instante que eu tenho que botar aqui para carregar, porque a bateria está acabando. Se eu não botar para carregar, eu vou ficar Só um instantinho, hein? 2 não pode. Não, se não carregar, eu vou ficar sem iPad. É que agora tem que fazer tudo com a mão esquerda, né? E a mão esquerda, cara, é uma incompetente. E não quer ligar. Eu vi que no time de peteca esse final de semana você não vai poder jogar. Não tem intenção de fazer isso mesmo, não. Peraí, ele fechou o capítulo. Então vamos lá. Nós estamos hoje estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, no item 12. Que começa assim: sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Bom, uma pergunta que a gente pode fazer, eu escuto muito, eu acho que não deveria escutar isso no meio espírita, mas escuto muito. Como é que eu posso amar o meu próximo se eu não consigo ainda me amar? É meio complicado, né? É meio complicado. A lei é bem clara. Amai-vos uns aos outros. Essa questão de eu não estou conseguindo me amar, tem algo que realmente está dentro daquela pergunta 919, conhecer-se a si mesmo, que nós temos que consertar. Nós temos que nos amar. Nós temos que gostar de nós. Tá? Eu não acredito muito nisso, desculpe, mas é aquela brincadeirinha do eu me amo, é muito séria. Tá? Nós temos que nos gostar. Vejamos bem, a questão da aceitação do que somos no momento. Só que nós temos problema na frente disso. A aceitação do que temos no momento. Isso é que atrapalha muita gente. Se nós nos estudarmos, temos os nossos valores, nós vamos nos amar. Sempre. Né? Sempre. Aí fala, mas eu sofri isso, sofri aquilo. Jesus, que foi crucificado sem ter pecado algum, erro algum. Agora imagine nós que somos cheios de erros. Então, quando nós sofremos, foi coisas que nós criamos para nós mesmos. Então, aquela palavrinha, já que não há resignação, a obediência à razão. É meio complicado, né? A gente escuta, mas no meio espírita isso já era uma coisa que tinha que ter sido banida. É outra coisa, eu não sou espírita, um dia ainda serei espírita. O André Luiz garante para a gente. Viu 2
palestras. Não é estudo, não, 2 palestras. Já tem algum conhecimento, já é. Querendo ou não. Aí a gente vê dentro do movimento espírita a pessoa lá há 20 anos fala, não sou espírita ainda não. Um dia, quem sabe? Ser cristão, ser espírita, não significa que eu não vou errar, que eu sou imperfeito, que eu tenho os vícios, tenho paixões, não. Significa, sim, que eu tenho consciência disso e tenho que corrigir. É diferente. Tá? Então, eu sou espírita, sim. Eu mesmo, todas as minhas deficiências. Mas qual é a minha obrigação? Todo dia tentar corrigir um pouquinho de alguma coisa. Eu consegui uma virtude nessa encarnação, já é um sucesso imenso. Se conseguir mais, melhor ainda. Alguém comenta alguma coisa? Eu gostaria. Oi, fala, João. O Evangelho fala assim, espírita, educai-vos. Em primeiro, a educação, é o processo moral. Depois, instruí-vos, desenvolvimento intelectual. Engendrará uma a outra, não é isso? É. Então, nas nossas meditações aí, e ouvindo, assim, expositores, participando de reuniões de grupo, a gente, isso que você está comentando aí, a gente participa e não para dar umas refletidas. Jesus ele deixou para a posteridade as questões instrutivas, mais aprofundadas, não é? A gente tem a doutrina espírita aí, isso que você está comentando. E ele lá naquela época, ele trabalhou mais da questão mais simples, que é ligar aqui e o coração, que é a educação, o desenvolvimento ético-moral, para a gente não cometer muitos abusos absurdos que nos levam a situações. Então, eu ouvi essa semana, que realmente caiu como uma bomba para mim, na verdade é essa. Olha só, nós somos mais espírita do que cristãos. Mas deixa eu explicar. Porque muitas pessoas dizem, eu não sou, né? Enfim, mas não é, se diz que não é cristão. E nós que dizemos que é espírita, nós procuramos mais trabalhar o lado intelectual, mas na hora do vamos ver, que aí é que entra o que Jesus ensinou a gente, da seguinte forma. Vamos, as quentinhas, lembra das quentinhas? Lembra o trabalho de assistência que o grupo se fazia? Começava todo mundo a todo vapor e depois esfriava. Então, é isso aí. O trabalho simples olha só, o trabalho simples de casa, vou fechar, tá? O trabalho modesto de casa, de limpar, lavar a louça, de fazer o almoço. Se o casal trabalha, tem a louça, alguém tem que limpar, lavar, no caso. Então, quem está disponível é conversa. Não é jogar lá, apontar. Não, nada disso. É manter uma estrutura harmônica. Não está te agradando, mas a gente tem a boca e o cérebro, 20 centímetros ou mais. E da boca para o coração também. Então, você que tem um pouco mais de conhecimento, seja você espírita com a instrução, está na hora de trabalhar a renovação. Eu paro por aí. Aí, isso aí. para mim, caiu como uma bomba. Tá? É o que nós comentamos agora. Sou espírita, sim, mas cheio de imperfeições que minha obrigação é corrigir. Isso. Trabalhar tentar isso. ao menos. Tentar ao menos, né? Mas, vamos lá. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Então, vamos embora, gente. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Só um instante, Elisa.
Olha só, está falando deixar é a horrenda chaga do egoísmo. É sobre aquele comentário que eu fiz antes do... Né, se eu não posso me amar, como é que eu vou amar o planeta Terra? Mas deixa eu te falar agora, vamos lá. Quando nós escutamos os lindos causos de Chico Xavier, né, acho que foi o Zé Roberto, não sei quem foi que já botou esse lado, Ramiro Gama, os áudios, a gente se emociona. Né? Aí vem aquela história, mas eu não sou nenhum Chico Xavier. A história que nós lemos antes aqui na entrada foi de um cara que simplesmente deu um pedaço de pão para um garoto sofredor. Deu com o coração lá. A vida dele inteira ele só fez o mal. Aquele dia ele botou o coração no negócio. Inglaterra. E foi a salvação dele no final lá, né, para reencarnar, etc. Né? Então nós ficamos, né? Que lindos casos do Chico, que bonito o Divaldo. Mas nós não podemos fazer igual aquela amiga que o Divaldo tinha, que falava todo ano para ele ir lá visitar, fazer um donativo em dinheiro. Divaldo, um dia eu venho te ajudar. E depois de muitos anos apareceu lá de cadeira de rodas, com a enfermeira no lado, falou, Divaldo, eu vim te ajudar. Aí o Divaldo fala, sinto muito, irmã, mas agora você não tem condições de ajudar, você precisa de ajuda, né? Nós não podemos esperar esse momento aí. O mínimo que nós fazemos é bom. Pode ser que não nos comova esse pequeno ato de caridade que a gente faça, de ajuda, sei lá, de beneficência, mas é bom. Para alguém, vai comover alguém, com certeza. É o caso da historinha da entrada. Um menino com 40 anos de idade ainda orava por aquele que o ajudou na infância. Vamos lá? Alguém quer comentar? Eu queria te perguntar uma coisa, Frânio. Fala. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom aqui na Terra, né? Então todos, né, que para nós parecemos extremamente maus, né, hoje em dia ou no passado, já devem ter feito algo de bom, já devem ter dado alimento a alguém que estava com fome, já deve ter dado água para alguém. Eu não acredito, então, que, apesar do que a gente vê por aí, né, será que essas pessoas que quando a gente pensa em pessoa má, sempre vem alguém na cabeça, né? De algum lugar do mundo, ou daqui, ou conhecido, seja o que for. Será que essa pessoa, a gente pode pensar que alguém não tem salvação dessa encarnação? Será que todo mundo não fez alguma coisa de bom na vida? Ou é possível existir alguém que só fez maldade durante toda uma existência? Isso é possível? Olha, Consuelo, eu acredito que não, né? Mas é difícil, essa tua pergunta é bem difícil, porque é o caso dessa história. O cara era rei, era tirano, era tudo de ruim. Teve um ato de bom, é um ato, né? Pelo menos. Exato. Durante toda a existência, né? Exato. E esse ato para ele valeu peso de ouro, né? Porque se nós nós temos a luz de Deus dentro de nós, por mais mal que alguém seja ou que nós sejamos, em algum momento da vida essa luz pode fugir, né? E ajudar e ter um ato de amor, né? Um ato de caridade, um ato de luz, né? Tinha uma vez, eu ouvi até uma história de um bandido assim, muito perigoso aqui no Rio de Janeiro, e prenderam ele, e depois eu não me lembro o que aconteceu com ele. Sei que prenderam e depois ele desencarna. Não sei se foi na cadeia, se foi... não sei como. Mas eu me lembro que quando prenderam ele, alguém do desencarne dele, aliás, depois de prender ele, desencarne e tal, no cemitério alguém viu a mãe dele vindo, né? E aí, dona tal, como é que a senhora está se sentindo? Logicamente tinha pouca gente no enterro, né? Infelizmente aconteceu, né? Mas vou contar uma coisa para vocês. Dos vários filhos que eu tinha, era o mais carinhoso comigo. É o que melhor me assistia. Deu para entender, Consuelo? Entendi. Né? Quer dizer, é isso aí.
Ele tinha sempre para alguém. reconhecimento pela mãe, né? Ele tinha carinho e reconhecimento pela mãe, pelo amor da mãe, né? Mas a mãe reconhecia que ele estava errado, que tinha acontecido com ele, né? Ela falou, aconteceu, né? Mas, para mim, né? Quer dizer, é como se falasse, para mim era um filho muito caro, né? Ela, né? Ele tratava ela com amor, com carinho, né? Sabia realmente lidar, né? Quer dizer, essa mãe não sei, né? Se ela ainda está encarnada, mas quanto ela deve ter orado por ele. Isso deve ter ajudado muito a ele. Uhum. Conforme fala o Chico, né? Se a gente soubesse, o Chico fala, né? Como uma prece de uma mãe arromba as portas do céu, né? Que ele fala, né? Quer dizer, a gente não fica imaginando. Bom, Tá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos embora. Elisa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-íeis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Rara é apenas a boa vontade. Na sexta-feira nós lemos aquela perguntinha do Livro dos Espíritos, né? Que a vontade está somente nos lábios. Estão lembrados, se não me engano, 911, né? É isso aí, em todos os sentidos. E voltando também no livro de sexta-feira, no Mundo Maior, né? Nós estamos na zona da consciência, tá? A zona do esforço, onde o esforço e a vontade devem predominar para, né, de uma certa forma, acalmar, tá? A zona de baixo do subconsciente, onde estão as nossas esferas, e procurar chegar à zona mais alta, o superconsciente. Tá? Livro no Mundo Maior fala sobre isso. Então, a vontade não pode ficar somente nos lábios. Ok? Vai, Elisa. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que achar o ouvido, por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário, a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. O que é que dá para entender que esse livro aí para ele, aí, que ele está falando? O É a Evangelho. Bíblia, né? É o Evangelho. A Bíblia e o Evangelho. Né? A Bíblia. As leis divinas estão aonde? Estão contidas lá. Começam os 10 mandamentos, né? Tem alguns outros mandamentos nesse meio, antes e depois, e vem a Jesus. Mas a gente, olha, a gente acha que é um livro religioso. Não é um livro religioso. Para mim, a Bíblia é um livro filosófico. Tem histórias, tem isso e aquilo, mas poxa, é uma coisa para a gente ler, meditar, trabalhar isso dentro de nós. Tudo lá tem um fundamento. É impressionante isso. Que é tal negócio. Como a gente está falando, que é o São Vicente de Paula, né, que fala, né? Acho que é ele mesmo, é São Vicente de Paulo. Né? Desprezo, porém, esse livro. Consideram-no repositório de palavras ocas. A gente vê, o rei Davi que matou o Golias com a pedrada, não sei o quê.
A gente vai parando nas histórias, esquece de ver o que está por trás das histórias. Não, a gente para na letra, esquece do espírito. São Vicente Paulo está aqui nos alertando a isso. Né? Paulo também repete, lê de tudo, retende o bem. E para reter o bem, nós temos que conhecer as leis divinas. Alguém comenta? Eu vou falar isso. São Vicente de Paulo estava no meio do povo lá, né? Fala. E muito daquele pessoal lá submeteu a humanidade, né, a uma... Eu vou usar a palavra vexame, né? Imperialismo. Estava lá, agindo um pulso forte, mão forte. E levou Não a era Catarina, mono. né? E levaram a Catarina de Médici lá, não sei se foi 1450, 75, não sei, né? Os protestantismos devagarzinho estavam ganhando espaço. E na França, os huguenotes, né? Huguenotes, Aí deu no que deu. Vamos lá, Elisa? Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes. É que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Nossa Senhora. Forte. A gente vai... A gente vai começar aqui, né? Sobre essa questão. Apenas encorajamento é o que vimos dar. Ou seja, manifestações dos espíritos superiores para o lançamento da doutrina espírita, não veio trazer grandes novidades, veio nos mostrar o encorajamento, interpretando para nós, para a gente, né, aprender, né, olha lá, vos estimular o zelo e as virtudes, né? Agora, o que ele fala aqui que eu acho muito interessante, se cada um quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. Por que ele coloca isso aqui? Ainda há pouco nós falamos sobre leis divinas. Se nós seguíssemos somente os 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, precisaria de Jesus vir até aqui? Precisaria de doutrina espírita? Precisaria de Confúcio, Lao Tse, Krishna, e outros grandes, Buda, e outros grandes nomes aí? Não. Basta pensar. Está tudo ali, 10 mandamentos. Na pergunta 648, até só para a gente ver um negócio que está escrito aqui, ó. Kardec pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Aí os espíritos respondem: essa divisão da lei em 10 partes é a de Moisés. Pergunta 648, livro dos Espíritos. Está repetindo. Lei de adoração, lei de sociedade, lei de destruição, de conservação. Está repetindo os 10 mandamentos. Os Espíritos nos falam isso na pergunta 648. E o que é legal é que Kardec compreendeu isso pela pergunta que ele fez. Falta pouco para a gente chegar nela, está na 648. Nós estamos na 456, só 202 perguntas. 5 anos. E, finalmente, para acabar esse parágrafo aqui que a gente está fazendo, as manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. É somente para as pessoas que realmente não estão interessadas muito em aprender a doutrina.
só estão que se interessam pelas manifestações justamente porque os olhos estão fechados ainda. Já é um grande passo, né? Pelo menos está vendo e acreditando. Apesar que alguns vão e não acreditam. Já aconteceu lá no Maria Vaz, muita gente assistia a sessão mediúnica e sair de lá descrente da mesma forma. Achar que aquilo tudo era embuste. E muitos que acham que a doutrina espírita se resume nisso. E muita gente até hoje que acha isso. Os olhos ainda estão fechados. Tá? E lá no Livro dos Médiuns, no capítulo, se não me engano, 30, em uma das dissertações do Espírito de São Luís, ele fala sobre isso. As manifestações são o ABC da doutrina, para atrair gente. E o que vem depois, que é o interessante. É justamente as interpretações das leis divinas para que a gente aprenda e mude, e nos modifiquemos. Não? Eu gostei dos corações em doces aqui também, né? Alguém quer falar alguma coisa? Em Mateus está assim, bendito. Em Mateus está assim, no Evangelho isso. Bendito sejas tu, Senhor, por teres ocultado aos doutos e aos prudentes, né? E ter revelado aos simples, né? Essa verdade. É isso aí que você acabou de comentar, né? E na prece do Geraldo de Aquino, ele, à tarde, às 18 horas, eu consegui gravar porque eu sempre a ouvia no táxi, né? O forte não é aquele que discute e agride. O forte é aquele que perdoa, suporta a ofensa. O mais forte é o mais educado. Perdoa a ofensa e perdoa o ofensor. Vocês me desculpem, eu estou rindo, porque isso é paulada para mim. O mais forte. Perdoar a ofensa já é uma dificuldade. Perdoar o ofensor, então tá fora de cogitação no momento. É o BIP. É o BIP, né? Nossa pequena, a gente só faz burrada, meu Deus. Né? Aquilo que a Consuelo comentou, né? Jesus disse que o homem da terra, é mais ignorante do que mal. É Jesus quem disse isso. E o pessoal faz um montão de besterol, mas é por ignorância. Se essas criaturas conhecessem a verdade realmente, né, eles não cometeriam. Se lá o Pôncio Pilatos tivesse escutado Jesus, quando ele disse, tu és rei, tu o dizes, né? Mas teve uma hora que ele disse lá, né? Eu poderia, né? Se viesse, se ele lá escutasse, e mais ou menos tivesse um pouquinho de lucidez, mas ele estava envolvido ali com as questões, né? Enfim, por causa do poder, né? O interesse pessoal. Interesse pessoal. Ponto. Só isso. Ô, Roberto, agora que eu estou vendo que você entrou. Fala. Pode falar. Mas também, Jorge, essa história do Pôncio Pilatos ter deixado Jesus ser crucificado, além do interesse próprio também, né, como você falou, ele também não quis observar a sombra dele, por conta, igual esses olhos fechados aqui. Eu vejo assim, as pessoas não querem ver as sombras, como o egoísmo, todo mundo tem as sombras, e aí essas sombras é que deixam as pessoas cegas, não querem enxergar, entendeu? Eu vejo assim, porque infelizmente nós temos o lado sombra, que é o nosso lado, o negativo, que muitas das vezes influencia muito mais do que a luz. E aí você se deixa ser enganado e influenciado. Isso aí. Cláudio, para evitar meu lado sombra, agora eu ando com a lâmpada no bolso acesa dia e noite. Tá? É bom. É bom. Você, assim então, eu não tenho deve lado ter sombra. Tem o lado luz, só lado luz. Eu espero, né? Todo mundo tem a lado luz, é bom.
Vamos lá, Elisa. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante a alma caridosa. Gente, esse parágrafo aí ele é muito completo, né? E complexo, né? A caridade é a virtude fundamental. E o que ele fala aqui, muito legal, o que ele fala aqui sem a caridade não há interesse moral que nos guie. Então, tudo está embasado, por isso que o Kardec, os espíritos, né, e Kardec, com muita inteligência, colocam a bandeira do slogan, né, do espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Um pouquinho mais à frente aqui, uns 2 ou 3 itens aqui à frente, tá? O Espírito Caritas vai nos explicar um pouquinho mais também sobre caridade. E nós vamos ver que tudo se apoia nela. Tudo. E o final que fala aqui que a luminosidade de certas almas, né? É essa fé unida à caridade. Que, aliás, no hebraico antigo, a palavra fidelidade ou fé e caridade é a mesma. Dentro do sentido da frase, e se coloca uma ou outra, tzadak. Isso eu me lembro muito bem, essa palavra. Tzadak. Fé e caridade é uma coisa só dentro do hebraico antigo, que é uma língua muito pobre de palavras, mas muito rica de simbolismos. A gente tem que ler com o olho. E eu fico vendo, eu não só fiz um arranhãozinho lá, não aprendi quase nada praticamente, mas eu fico olhando que a maioria dos tradutores, né, não tem esse olhar espírita ou espiritualista sobre o negócio, né? Isso que eu vi o Haroldo Dutra começou a traduzir, mas ele traduziu só do grego o Novo Testamento, um pedaço, né? Eu queria que o Haroldo Dutra ou o outro da capacidade dele fosse traduzir lá do hebraico bíblico a Bíblia para a gente. Algumas coisas diferentes iam ter. Não que mudasse o sentido, tá? O sentido continua, mas a gente ia ter uma compreensão mais ampla do negócio. E entender melhor essa palavra caridade, com certeza. E fé, fidelidade. O Severino Celestino, ele não é um estudioso do hebraico antigo, ele não tem esse talento? Porque o Haroldo, acho que mais ou menos pelo que eu entendi, ele tinha uma certa dificuldade com o idioma, né, mais antigo. Só do grego para cá que ele conseguiu. Só não, do o Severino é excelente, Eu não conheço, não vou excelente, falar. Mas tão negócio, é tão difícil, Jorge, a gente não deve ficar falando, quem pode pensar que é crítica e não é. Crítica não é. É tão difícil que ele lançou um livro, que eu tenho ele aí, mas não estou lembrado do nome, e depois de alguns anos, ele teve que refazer o livro. Ele mesmo notou que tinha algumas coisas ali equivocadas. Você vê como o negócio é complicado. Né? Aí até ele fala que foi muito apressado, né? É meio complicado, né? Não sei se é isso também que intimidou ele. Não sei, não. O Afrânio, nenhum judeu fez essa tradução até hoje? Fez o Consuelo, mas é o seguinte, se você conhecer o judaísmo, lá na sinagoga é um. Se você quer chegar na Kabbalah, é o outro, o mesmo judaísmo. E a Kabbalah é espiritualista. Mas Kabbalah tem muito a ver com o espiritismo, tá? Muito, muito. Por exemplo, tem uma coisa lá chamada gematria. A gematria que a gente conhece, que é aquele negócio de números, né? Ler números e tal. Aí na rua o pessoal ganha dinheiro com isso, chega lá na Kabbalah, é um negócio muito sério, não é assim não.
Porque no início não havia números. No início, as próprias letras do hebraico, não só do hebraico, de várias línguas daquela época, semíticas, né, eram usadas como números. Ué, como é Daí que se se pagava vê, as coisas? hein? Como é que se fazia a contagem do dinheiro? Com as letras. Com as letras? Quando você É. dava uma... Eu não sei como construíram, mas eram as letras. Daí saiu a gematria, tá? Não, mas no início não tinha esse dinheiro como nós temos assim. Era mais mesmo permuta, tem um nome que se dá. A permuta Sim, sim, é, mas na época de né? Cristo tinha, né? E, pois é, Tanto você é que colocava veio... um boi por 30 galinha, um bezerro por... Tá entendendo? Tem um nome que se dá isso, sabe? E essa, tanto que a história do Nem dízimo... Ó, vamos escambo. entender. Nem escambo. Escambo, isso, era escambo. A história do dízimo, quando Moisés institui o dízimo, ele não está pedindo dinheiro de ninguém. Ele está pedindo um excedente que levasse para a sinagoga ou para o templo para ser distribuído para os necessitados. E a preocupação de Moisés era muito grande o quê? Com os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. É uma preocupação tremenda com esse pessoal, né? Quer dizer, o próprio dízimo não era dinheiro. Eram bens que eram doados para ser distribuídos para quem tinha necessidade. Tá? Então, o negócio começou assim. Depois, graças aos árabes, que não é árabe, é árabe, esse A aí é o metido a besta. Os árabes, eles se criam que os algarismos, que são os famosos algarismos, né, arábicos que nós usamos. E, ao mesmo tempo, os romanos também criam os seus números, não é isso? São os algarismos romanos. Mas, graças a Deus, nós ficamos com o árabe, né? Que é menos complicado. Né? Um monte de pauzinho Imagina. com V no meio, M para lá, C para cá, Ai, ai. L, D, né? Então, quer Imagina, dizer, imagina a gente fazendo. e na época Por os isso a árabes, letra X para ser 20, e assim, porque começa com as letras, né? Por isso é, que os números romanos são usados letras. É é, isso? Ah, isso. tá. Só que lá no hebraico, não. É Aleph, Beit, as letras de lá, o A, B, C de lá, né? Aleph, Beit, nananana, aí vai as 10 primeiras letras formam de 1 a 0. Tá. Depois, né, é uma confusão. Eu comecei a aprender, olha, é muita coisa para a gente aprender, tá? Tem hora que a gente fala, peraí, por enquanto não, que tem que, né? Mas é muito interessante a história da humanidade, viu? É muito interessante. Isso aí é uma coisa muito bonita, tá? Mais alguma coisa? Vamos continuar então. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual coração, disso ciente, bastante perverso, para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia? A caridade. É uma pergunta interessante para toda a humanidade, né? Toda a humanidade, né? Qual o filho bastante mau para Melhor se não rebelar responder contra essa o povo? pergunta. É interessante essas coisas que a Vamos gente vê pular a aqui. pergunta. Pode responder a Foi isso que próxima. eu te perguntei no início, se existia alguém tão ruim no mundo, incapaz de não cometer pelo menos um ato de caridade, né? Não, Eu não, acho Conselho, mas difícil. o sentido aqui é o contrário disso que você perguntou. Porque todos nós não somos bons, entendeu bem? É Ah, isso tá. que ele está falando aqui. Entendeu? É justamente o oposto da tua pergunta. Tá? Porque tem aquela velha história que o cara chegou para fazer um seminário e botou um pano branco. E lá na pontinha do pano branco tinha uma pontinha preta, né? Uma manchinha. Né? E eles perguntam, o que é que vocês estão vendo aqui, que eu pendurei aqui?
Todo mundo respondeu, né? Um pano branco com a mancha preta lá em cima. O pano branco enorme, né? Mas todo mundo conseguiu ver aquela pintinha preta. E ele usa isso para seu seminário, falando justamente sobre a questão do bem e do mal. Quer dizer, o bem está em todo lugar, ele é muito, né? O mal é uma pontinha preta, mas esse mal faz tanto barulho que incomoda todo o bem, todo o lençol branco. E a pergunta do nosso amigo aqui é essa aí. Como é que nós somos tão rebeldes, sabendo que isso emana do Criador, essa virtude, que é a caridade, se tudo está em cima dela, todo o nosso crescimento moral está em cima dela, como é que a gente, de uma certa forma, entre aspas, rejeita, né? Mas tudo é aprendizado. Nós estamos aqui aprendendo. Aprendi mais um agora, viu? Alguém quer falar? Então vamos lá, Elisa. Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Olha o Herodes aí. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter. Quão estimada e protegida é a missão que desempenho. Ele tem uma ordem aí, se eu não me engano, são dos vicentinos, é isso? Eu não sei. Que segue, eu acho que é. Né? E eles, é isso aí, a proposta deles é essa aí. É tipo assim, os franciscanos, é parecido, né? Eles são também da uma ordem assim, que querem fazer o máximo de bem possível, entendeu? Praticar o máximo da caridade. Tá? Por isso que ele está falando, que muita gente o segue, né? Vejo os bondosos e bondosas irmãs, um piedoso e divino ministério, né? Vejo praticando a virtude que vos recomendo. Ah, essa ordem. Eu acho que é Vicentinos o nome. Tá? Vamos lá? Homens Alguém de sabe bem. aí? Então vamos, Luiz. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo desta virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Eu achei legal aqui, não sei o que aqui. Não há alegria espiritual. Veja bem, não há alegria material, não. Que a caridade não proporciona já na vida presente. Porque se a gente, né, aquele tal negócio, não sai da mão esquerda, que é a direita, né, como que é o negócio, que é a mão esquerda que dê a mão direita. Se a gente está fazendo um negócio esperando a contribuição do momento, no início do capítulo, né, 13, Jesus fala, né, que já receberam os aplausos daqui, já receberam a recompensa. A espiritual, não. É o caso da historinha da entrada, né? O cara fez uma só ação no bem, mas recebeu a recompensa na vida espiritual. E que lhe valeu muito. Achei muito legal esse finalzinho aqui dessa página aqui do São Vicente de Paulo. Bom, vamos começar a crise? Alguém quer falar alguma coisa? O senhor Roberto está muito calado hoje, senhor Roberto. Estou só ouvindo aí.
raciocinando. Prima? Também está calada? Tá tudo ok, eu só estou ouvindo. É reflexão só. A gente tem só 4 minutos, hein, Afrânio? Você quer parar aí? Na Não verdade, adianta. 3. Na verdade, 3 agora. Não adianta, porque vem agora 2 mensagens do Cari, tá dando? E eu acho que isso aqui tem que ler inteiro, não dá para partir, não. Que são instruções dos espíritos. Cada página, cada item é uma instrução. Não, eu né? sei. Esse aqui tem que ler inteiro. Não dá para partir, não. Vamos parar por aqui. Só falta 2 ou 3 minutos mesmo, né? Uhum. Ok? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Ninguém? Tem um gato aí perguntando alguma coisa. O que é que o gato quer saber? Nem imagino. Agora deu para fazer isso. Não? Faço ideia. De manhã, de madrugada, de noite. Não tem hora agora mais, não. Hoje a cachorrinha não latiu ainda, né? Mas ainda não acabou, pode latir ainda. Em compensação, a gata resolveu fazer as ondas. Bom, vou parar a gravação, tá?